Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Eis um sistema que representa uma terceira via na tentativa de combinar as características virtuosas dos dois anteriores sem incorrer em suas falhas. É o semipresidencialismo, que tem sido testado na França, por exemplo, desde a Constituição de 58, que é a Constituição que inaugurou a Quinta República Francesa, também em Portugal, desde a Constituição de 76, uma Constituição que sem dúvida nos inspirou na formatação da Constituição Brasileira de 88, países mais próximos a nós, como por exemplo a Colômbia, trabalham com o semipresidencialismo, Polônia, Finlândia, enfim. Existem exemplos no mundo de países que têm trabalhado com essa outra vertente. Quais são as características centrais do semipresidencialismo nessa tentativa de criar uma terceira via, digamos assim, mais adequada que as duas anteriores? Para começar, no semipresidencialismo teremos uma chefia que será dual. Ou seja, uma característica que ele vai extrair do parlamentarismo. Mas veja, teremos uma chefia dual na qual o chefe de governo será mesmo o primeiro-ministro, para termos um representante do parlamento, o que vai assegurar a relação harmoniosa entre os poderes. Mas o chefe de Estado necessariamente será o presidente da República, não é? Porque isso aqui vai ser uma república semipresidencialista, não vai ser uma monarquia, né? Então nós teremos uma república semipresidencialista com um primeiro-ministro, tá? E aí, o presidente da república não terá função meramente protocolar ou simbólica como ele tem no parlamentarismo. Ele vai ter funções mais importantes, ou seja, será um presidente com atuação similar à do presidente da república presidencialista. Então, ele terá atribuições importantes que vão desde a apresentação de projetos de lei, até a coordenação das Forças Armadas, passando pela nomeação do próprio primeiro-ministro, tudo isso ficará nas costas do presidente da República semipresidencialista. Joia? Então, esses são os pontos centrais. Nós teremos uma chefia dual, além de termos chefia dual, o presidente da República, porque vai ser uma república isso aqui, ele vai ter atribuições específicas, ele vai comandar, né, as Forças Armadas, etc., apresentar projeto de lei, ou seja, ele não será uma figura protocolar ou simbólica, e com isso eu vou tentando garantir as vantagens dos dois sistemas. Tá bem? Vários países estão experimentando o semipresidencialismo. Tá? Então, quem sabe também, em algum momento, o Brasil não vai fazer essa substituição dessa escolha tão importante, tão central, aqui, não é, para o nosso Estado, para o nosso ordenamento. Para seguirmos falando do presidencialismo, eu preciso que você olhe esse sistema como uma escolha central que o Brasil faz há muitas e muitas constituições. Para que você tenha uma noção clara disso, desde a nossa primeira Constituição Republicana, que você lembra de quando é, a de 1891, nós somos presidencialistas. Então, desde que nos tornamos republicanos, nos tornamos também presidencialistas, e essa escolha só foi afastada em um único momento, em um único período e muito breve histórico. Qual foi? Da emenda número 4 à emenda número 6, que são emendas à Constituição de 46, tá? Sempre que alguém citar o número de uma emenda, essa emenda fez emenda a uma Constituição específica. Então todas as nossas Constituições têm a emenda número 1. A emenda número 1, a Constituição de 46 é uma. A emenda número 1, a Constituição de 88 é outra. Então quando eu falo emendas número 4 e 6 da Constituição de 46, eu estou falando de emendas que foram feitas num período histórico específico e que modificaram a redação da Constituição que estava em vigor na época delas. A emenda número 4 é de setembro de 61,
A emenda número 6 é de janeiro de 63. Essas duas emendas, elas são importantes nesse ponto da aula, porque a emenda número 4 introduziu o parlamentarismo no país e a emenda número 6 retirou. Ou seja, em toda a nossa história republicana, que começou com a Constituição de 1891, em toda a nossa história republicana, nós só tivemos um brevíssimo período de adoção do sistema parlamentarista. Que período foi esse? De setembro de 61 a janeiro de 63, tá? Então vamos conversar sobre isso. Aliás, antes, qual foi o período histórico em que isso aconteceu? Dan, quando a gente fala nesse momento da história, você lembra o que aconteceu para a gente ter a adoção, por exemplo, do parlamentarismo? Não? Veja só, é a renúncia do Jânio Quadros. Se o Jânio Quadros renuncia, quem vai assumir o cargo? O então vice-presidente dele, que foi João Goulart. Então é a renúncia do Jânio Quadros e a assunção do cargo pelo João Goulart. Setores da sociedade não queriam que o Jango tomasse posse, porque o associavam digamos, aos comunistas, né, o que na época, digamos assim, representava um perigo, né, para a sociedade, eles diziam. Então, muitos setores da sociedade queriam impedir o João Goulart de tomar posse. Aí, então, a solução encontrada para dar posse a ele foi a seguinte: esvaziar um pouco os poderes do presidente. Como? Criando uma chefia dual. Como? Adotando formalmente o parlamentarismo. Percebe? Interessante, né? Então já tivemos isso na nossa história. É sempre bom conhecer, porque vai que a sua banca examinadora, sempre de forma assim muito engenhosa, resolva dizer que durante todo o nosso período republicano, que começou com a Constituição de 1891, durante todo o período republicano, nós adotamos o sistema de governo presidencialista. Isso está certo? Evidentemente não. Tá? Por quê? Porque na maior parte do tempo, sim, mas tivemos um breve lapso temporal de adoção do parlamentarismo. Eu vou falar mais sobre isso. Por quê? Porque a gente vai começar a tratar disso aqui. O presidencialismo como sendo o sistema preferencial das constituições brasileiras. Então nós somos presidencialistas desde a Constituição de 1891, que por acaso é a primeira republicana. Agora, esse período aqui, esse intervalo que vai da emenda constitucional número 4, que é de setembro de 61, até a emenda constitucional, até a emenda constitucional número 6, que é de janeiro de 63, nós tivemos, durante esse breve período de tempo, a adoção formal do parlamentarismo. Eu até vou lhe mostrar a seguir as próprias emendas, né, que foram aqui editadas. Então, acompanhem comigo para começar a redação da emenda constitucional número 4. Ela é de 61, veja só, e ela institui o sistema parlamentar de governo. E é interessante porque, repare, é algo bem diferente do que acontece hoje. Veja, o poder executivo vai ser exercido pelo presidente e pelo Conselho de Ministros, cabendo a este a direção e a responsabilidade da política de governo, assim como da administração federal. Então você cria, né, um Conselho de Ministros. Sabe quem foi o, digamos, primeiro-ministro nessa época, Daniel? Já falamos dele, foi o Tancredo. Foi o Tancredo, né? Uma figura importante da política do meu estado, da política mineira. Bom, na sequência vejamos aqui a emenda 6, que acabou com esse sistema, né? A emenda 6, um pouco depois, que é de janeiro, ela revogou a emenda constitucional número 4 e reestabeleceu o sistema presidencial de governo. Então fica revogada a emenda 4, restabelecido o sistema presidencial, que foi instituído pela Constituição de 46, salvo o disposto no seu artigo 61, tá bem? Então durou muito pouco tempo, né, essa adoção do parlamentarismo em nosso país. Mas existiu, aconteceu. Como a gente nunca sabe o que a banca vai cobrar, tudo é possível, tudo pode acontecer. É bom que você veja isso aí. Agora olhe, quando a Constituição de 88 estava sendo redigida, estava sendo confeccionada, existia muita dúvida sobre qual deveria ser o sistema de governo adotado. Existia fortíssima dúvida sobre isso. Qual sistema de governo a gente deveria adotar, né? Qual deveria ser o sistema de governo? Manter o presidencialismo, que já era da nossa tradição,
ou adotar o sistema parlamentarista. Então, a Assembleia Nacional Constituinte se dividiu e tínhamos vários setores defendendo, né, cada qual ali um cenário diferente. E a opção do nosso Constituinte foi a seguinte: a gente tinha que promulgar e publicar a Constituição de 88, porque ela representaria um marco na construção, né, de uma sociedade democrática cidadã. Então nós precisávamos realmente de ter essa nova Constituição, de promulgá-la, publicá-la, né? Mas a bem da verdade, e sabemos disso, ela não tinha um anteprojeto. Então era uma correria danada na confecção dos dispositivos. Dizem que a frase mais ouvida na época era: vamos votar, vamos votar, vamos votar, porque precisava completar o texto, né? E você imagina, fazer uma nova Constituição em 1 ano e meio, sem ter um anteprojeto prévio. Se constrói uma nova Constituição, coordenando os diferentes grupos ideológicos, políticos, porque são muitas forças, muitas vezes antagônicas. E tudo aquilo precisa ser coordenado, e aí sai um texto constitucional como o nosso, bem plural, sem uma ideologia específica, né? Mas fazendo concessões a vários setores específicos, né? Os que tiveram mais força de lobby na época da Constituinte. Enfim, a dúvida era tão intensa que o poder constituinte originário, que você já sabe, é o poder que elabora a nova Constituição. Então, o poder constituinte originário, que estava lá dedicado a elaborar nossa nova Constituição, fez uma opção. E a opção foi a seguinte, está no artigo 2º do nosso ADCT. A opção foi, veja o artigo 2º, determinar o que a gente chama de compromisso dilatório, né? Dizendo o seguinte: olha, vamos deixar que a população seja acionada um tempo depois, e esse tempo depois estava originariamente marcado para ser 7 de setembro de 93, e aí a população escolhe, por meio de uma manifestação popular direta, porque esse é o significado de um plebiscito. Um plebiscito significa manifestação popular no exercício da sua soberania de forma direta. O referendo pode ser também apresentado aqui como outro mecanismo de participação popular direta, além do plebiscito. Mas a diferença é que o plebiscito vem primeiro, o referendo vem depois. Ou seja, se eu primeiro consulto a população e depois eu elaboro o ato normativo ou legislativo, eu tenho um plebiscito. Mas se eu primeiro elaboro a lei, o ato normativo, administrativo, e depois pergunto à população se ela concorda, eu pergunto em referendo, tá bem? Então, nesse plebiscito do ADCT, a população votaria e escolheria e definiria a forma de governo que deveria, na verdade, vigorar, se manteríamos a república ou se queríamos, né, trocar para a monarquia, e qual seria também o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo que deveriam vigorar no país. Pois bem, o nosso poder originário, então, estabeleceu isso que nós chamamos de compromisso dilatório. Ele disse: vou deixar nas mãos da população. A população define nessa votação de plebiscito. Antes de eu falar do resultado e das consequências desse plebiscito, tenho alguns comentários a fazer aqui, inclusive comentários básicos, mas que são importantes para o nosso estudo. Eu vou começar falando de ADCT, não é? Porque é sempre possível que você esteja iniciando os seus estudos, tenha olhado para isso aqui e esteja até agora se perguntando: que diabos é um ADCT? Essa sigla significa Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Se você abrir o texto da nossa Constituição, você vai notar que ali nós temos, primeiro, um preâmbulo. Em termos estruturais, abriu a Constituição da República, ela começa com um preâmbulo. O preâmbulo vem antes do artigo 1º, claro, ele é a introdução da Constituição. Então você tem um preâmbulo, depois você tem uma parte que a gente chama de parte permanente ou parte dogmática, que vai do artigo 1º até o artigo 250, e depois a terceira e última parte estrutural da nossa Constituição é o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tá? Então eu vou anotar em termos de estrutura, porque isso é básico, mas ninguém pode se esquecer, que em termos estruturais nós temos, ao abrirmos a Constituição de 88, porque nem toda Constituição, por exemplo, tem um preâmbulo. Tem Constituição que nasce sem preâmbulo, né? Já aconteceu isso na França, por exemplo, da Constituição
A atual usar o preâmbulo da anterior, porque a atual não tinha preâmbulo, a anterior tinha, então eles usavam como se continuasse existindo aquele preâmbulo. Então vamos lá. Eu tenho um preâmbulo, esse é o exemplo da nossa Constituição de 88. Temos a parte permanente, também chamada de dogmática, que vai do artigo 1º ao 250. E temos os atos, né? Deixa eu melhorar esse A. Os atos das disposições constitucionais transitórias. Ato das disposições constitucionais transitórias. Que começa no artigo 1º de novo, a recontagem recomeça no ADCT e o número só vai aumentando. Até outro dia nós não tínhamos nem 100 artigos no ADCT, agora já ultrapassamos 100, tá? Então qual a diferença, né? O preâmbulo é uma introdução que não é norma jurídica, não tem importância jurídica. Ninguém precisa obedecer o preâmbulo porque o preâmbulo é só uma introdução, a importância dele é política, de diretriz interpretativa. Mas a parte permanente traz artigos da Constituição que precisam ser obedecidos, tem força cogente, obrigatória, e o ADCT também traz normas constitucionais. Mas olha o nome, Ato das Disposições Constitucionais, o quê? Transitórias. Se são disposições constitucionais transitórias, o que isso significa? Significa que as normas do ADCT existem para promover uma passagem de regime de uma Constituição para outra. É como se fosse um colchão amortecedor para poder diminuir o impacto daquela mudança, daquela queda. Isso é o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Tá? A ideia do ADCT é essa, é facilitar essa transição, é facilitar essa passagem. É isso que o ADCT faz, tá? Agora, o futuro de todas as normas do ADCT, qual é? Já que elas têm caráter transitório, o futuro das normas do ADCT é simplesmente elas ficarem com a aplicabilidade esgotada, com a eficácia exaurida. Porque a norma se realiza, ela cumpre o que ela tem que cumprir, ela cumpre o mandamento para o qual ela foi programada, e aí o efeito dela acaba. Olha um ótimo exemplo, esse plebiscito. A Constituição disse, olha, vai ter um plebiscito, em tal data, e o povo vai escolher se quer manter a república presidencialista ou se quer trocar para uma república parlamentarista ou para uma monarquia parlamentarista. Então o povo vai escolher o que ele deseja. Depois que essa escolha for feita, esse dispositivo deixa de produzir seus efeitos, porque ele já se realizou, ele já se esgotou. O plebiscito que ele planejou aconteceu, então acabou. Acabou, não tem mais o que dizer. Entende? Então essa é a ideia do ADCT. Agora, é norma constitucional. Tem caráter transitório? Tem, mas é norma constitucional como as que estão na parte permanente. É norma constitucional. Como as que estão na parte permanente, ou seja, tem a mesma hierarquia, a mesma importância. Só que as normas do ADCT, elas vão se esgotar, porque o intuito do ADCT é esse. No futuro, a gente tem que olhar para trás, olhar para o ADCT e falar, acabou tudo. Toda essa transição já aconteceu, tudo já passou. Entende? Eu tenho que olhar para o ADCT e ele tem que ser para mim uma mera lembrança, uma reminiscência histórica e nada mais. Tá bem? Agora é norma constitucional. Tanto é norma constitucional que, repare só, pode ser emendado. A norma do ADCT, esse artigo 2º aqui, sofreu emenda. Você vai dizer, uai, como assim? Tá vendo de azul ali na tela que o plebiscito foi marcado para 7 de setembro de 93? Foi uma emenda constitucional, a emenda número 2 do ano de 92, que antecipou esse plebiscito. Esse plebiscito, na verdade, aconteceu em abril de 93. Ele foi antecipado pela emenda. Oh, eu tenho que gravar essas datas? Não, claro que não. Claro que não. Eu só estou lhe dando esse exemplo para mostrar que normas do ADCT são normas constitucionais. Ato das disposições constitucionais transitórias. Então, se no ADCT eu tenho normas constitucionais, elas podem sofrer o quê? Emendas. E foi o que aconteceu aqui. O plebiscito foi antecipado, tá? Ele aconteceu em abril do ano de 93. Mas bom, esse artigo já está todo comentado. Você já sabe então que esse artigo já não tem efeitos hoje, porque os efeitos já se esgotaram, a aplicabilidade acabou, a eficácia está exaurida. Mas ele valeu um dia. E quando ele valeu, ele propôs esse plebiscito porque nós tínhamos dúvidas na Constituinte. E a dúvida central era manter as escolhas
que estão sendo trabalhadas no país há muitos anos ou alterá-las. Votamos no início pela manutenção. Eu vou lhe mostrar o resultado do plebiscito. Acho que vale a pena, porque quanto mais você conhece da matéria, mais fácil é para você memorizar, né, os pontos centrais aí. Então eu vou lhe mostrar primeiro a cédula. Isso aqui é uma reprodução da cédula do Tribunal Superior Eleitoral em plebiscito, na qual o sujeito podia marcar como sistema ou parlamentarismo ou presidencialismo, só que o presidencialismo era um presidencialismo republicano. Né? Agora, se por acaso se tivéssemos escolhido o parlamentarismo, teríamos que votar ainda no republicano ou no monárquico. E isso é interessante para você lembrar que o sistema de governo parlamentarista se harmoniza muito bem com essas duas formas, com a forma republicana e com a forma monárquica, né? Então, vejamos aqui qual foi o resultado das escolhas populares. Eu começo lhe mostrando a solução da forma de governo. Perceba que em vermelho nós temos mais de 66% da população votando em prol da forma republicana. E ficamos aí em torno de 34% de pessoas que não queriam a república. Quem queria a monarquia, um pouco menos, né? Mas aí temos 10%, muitos votos em branco, muitos votos nulos, né? Então 34% da população não queria a república, mas é uma minoria. A maioria esmagadora foi republicana nessa ocasião. Agora repare o resultado do presidencialismo, que a vitória do presidencialismo foi menos intensa. Qualquer um nota isso analisando esses dados. Nós tivemos pouco mais que 55% de votos para o presidencialismo. O parlamentarismo representou quase 25%. Aí você fala, é uma grande diferença, mas soma o parlamentarismo com os nulos e os votos em branco. Você vai ter 40, 45, quase 46% de pessoas que não queriam o presidencialismo, não é? Então, eis aí uma discussão interessante, tá? Então, acompanhou o resultado do plebiscito? Agora eu vou ter que comentar com você a possibilidade da mudança disso no Brasil nos tempos atuais. Porque, vem cá, nós já votamos no plebiscito pela continuidade da República Presidencialista. Mas aí você me pergunta, professora, essas escolhas, então, se tornaram imutáveis, imodificáveis? Vou começar falando do presidencialismo, que é o que nos interessa neste momento da aula. A doutrina majoritariamente, por quê? Porque não é uma posição unânime, existem autores que pensam em sentido diferente, mas majoritariamente a doutrina caminhou num sentido específico que é o seguinte: presidencialismo ou parlamentarismo são sistemas que vão nos responder como se dá a relação entre os poderes. Separação de poderes no Brasil é cláusula pétrea. Então, a separação de poderes jamais poderia ser superada, jamais poderia ser suprimida por meio de uma emenda. Tem que manter a separação de poderes porque isso é cláusula pétrea. Cláusula pétrea significa um tema que é tão essencial e tão importante na Constituição que ele não pode ser suprimido ou restringido por emenda. Tá? Então, isso é o significado de cláusula pétrea. São assuntos tão importantes, tão relevantes e essenciais para o projeto básico da Constituição que esses temas não podem ser suprimidos ou restringidos por emenda. Se uma emenda quiser tratar de um assunto que é cláusula pétrea, a emenda tem que fortalecer aquele tópico, robustecê-lo, aumentar a proteção, nunca suprimir ou restringir. Quais são as cláusulas pétreas? Para você que está um pouco mais avançado no estudo. Vamos lembrar juntos? Quais são as cláusulas pétreas? Que estão lá no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição? Vamos lá. Eu tenho como cláusula pétrea a forma federativa de Estado, também o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e as garantias individuais. Essas são as cláusulas pétreas, ou seja, são temas muito essenciais, são temas que não poderiam ser suprimidos ou restringidos por emendas. Se uma emenda quiser tratar de cláusula pétrea, ela pode, mas essa emenda tem que robustecer, tem que fortalecer a cláusula pétrea, aumentar a proteção. Tá bem? Aí vamos continuar. Pois bem, a separação de poderes é cláusula pétrea. Mas como todo princípio, e a separação de poderes é um princípio, existem diversas maneiras
para ela poder se realizar. Tá? Como todo princípio, ela vai se realizar de formas diferentes, de diversas maneiras, né? A separação de poderes. E aí, então, tanto faz se ela vai se desenhar pelo presidencialismo ou pelo parlamentarismo. O importante é que a separação de poderes seja mantida. Por isso a doutrina vai opinar, majoritariamente, no sentido de que é possível sim uma emenda constitucional alterar o atual sistema de governo com o qual trabalhamos, que é o sistema de governo presidencialista, superando-o e adotando um outro. Quem sabe o semipresidencialismo, quem sabe o parlamentarismo. Então, resposta: presidencialismo é cláusula pétrea? Bom, já não está no 60 parágrafo 4º, então já não seria uma cláusula pétrea expressa. Mas, será que depois desse plebiscito não seria uma cláusula pétrea implícita? Resposta: também não. Não é cláusula pétrea, nem expressa nem implícita. É tema que pode ser modificado por emenda? Sim. Pode ser superado, melhor dizendo, por emenda, porque não é cláusula pétrea. Então, poderia uma emenda passar a adotar o semipresidencialismo ou o parlamentarismo como sistema de governo? Poderia. Poderia, essa é a ideia da doutrina majoritária. Mas, na prudência de evitar alguma contestação, né, com relação à superação dessa escolha popular direta, o que a doutrina recomenda? Que essa mudança, feita por emenda, que ela fosse associada a uma manifestação popular direta. Por exemplo, a nova convocação de um plebiscito para definição ou a feitura da emenda modificativa da escolha, mas depois um referendo para a população concordar ou não com a superação do presidencialismo. Mas eu não sei se futuramente a coisa vai se desenhar dessa forma. Se nós vamos realmente superar o presidencialismo nesses termos, tá? Você pergunta a minha opinião. O presidencialismo já deu sinais horrorosos de desgaste. Eu sou amplamente a favor do presidencialismo ser, sim, superado, vencido, para que possamos adotar outro sistema de governo. Sou amplamente a favor disso. Mas, repare, também sou a favor de que haja consulta popular nesse cenário, tá? Por quê? Porque o povo escolheu de forma direta manter o presidencialismo. Como é que o Congresso Nacional, que são os nossos representantes, falando em nosso nome, modificariam uma escolha que nós fizemos de forma direta? Seria muito complicado imaginar isso, né? Então, e por essa razão, eu sou amplamente favorável à ideia de que é possível superar o presidencialismo, mas essa superação deveria ser associada a uma consulta popular direta, ou um plebiscito novo antes, ou a convocação de um referendo, tá? Agora, com relação à República, majoritariamente a doutrina opina no sentido de que não, ela não virou cláusula pétrea também depois do plebiscito que confirmou a forma de governo republicana. Só que existem outras cláusulas pétreas expressas que impediriam que a gente adotasse hoje a monarquia. Então veja que é um jogo de palavras perigoso para a prova. República é cláusula pétrea? Não. Seria possível hoje na nossa Constituição superarmos a República e adotarmos a forma monárquica? Ao meu sentir, também não. Existe uma cláusula pétrea expressa que envolve o voto, que diz que o voto tem que ser direto, secreto, universal e periódico. Voto direto e periódico, isso só existe na forma republicana. Então existe uma cláusula pétrea expressa que nos impediria de tratar dessa modificação e de escolher a forma monárquica, porque temos que preservar, garantir, assegurar essa cláusula pétrea expressa do voto. E o voto tem que ser direto, o voto tem que ser periódico. O voto periódico é alternância de poder, não tem nada a ver com a vitaliciedade monárquica. E voto em si já não tem nada a ver com hereditariedade monárquica. Então é uma outra cláusula pétrea que impede, mas dizer que a república está petrificada não é uma escolha petrificada, não. Tá bem? Bom, fechamos a análise das duas primeiras escolhas centrais. Falamos de forma de governo, falamos de sistema de governo. No próximo bloco eu vou te encontrar para tratarmos da forma de Estado, uma terceira e muito importante escolha, mas que vai envolver tópicos agora diferentes, mas que também consta lá do caput do artigo 1º que estamos ainda enfrentando nessa aula de princípios fundamentais. Até lá!
Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.